todas as pessoas presentes estão conseguindo acessar. Inclusive, eu estava aqui vendo e maravilhada com o louvor. Que Deus continue te abençoando, Tágira. Os ministros que estavam aqui, todos louvando, os músicos também, o baterista, todos que estavam aqui ministrando, tocando algum instrumento, estão promovendo acesso ao Evangelho. O pastor, ao pregar, ele também está promovendo acesso ao Evangelho a todos aqueles que o seguem. Bem, este é o Evangelho que nós estamos falando. E neste Evangelho, Jesus já tratava sobre esse tema, sobre acesso, sobre acessibilidade ao reino de Deus. Ele estava sempre ensinando e ele fala muito sobre isso, sobre como nós podemos aprender e conhecer sobre acessibilidade, sobre como acessar os céus. Como isso é possível? Como é possível nós entendermos sobre o pecado, sobre salvação, sobre vitórias, bênçãos, o poder da oração? Bem, tudo isso já nos foi dado através do acesso à palavra de Deus. Amém? Mas eu quero falar sobre uma pessoa muito importante tratada aqui na Bíblia. Uma pessoa cega. Então vamos pensar. Uma pessoa cega pode ler a Bíblia da mesma forma que nós? Pode? Estou perguntando a vocês. Pode? Sim ou não? Sim. Eu vou parar de interpretar aquela pedido, tá? Agora eu vou voltar a traduzir. Por que será que apenas as pessoas surdas levantaram a mão à minha pergunta? Será que apenas eles querem Jesus? Só eles? Acredito que não. O que aconteceu é que eles acessaram a palavra em Libras. E vocês não. Vocês conseguiram entender essas diferenças? Acesso, acessibilidade. Vamos observar. Em todos os lugares é importante que tenha acesso, sim? Mas nem todas as pessoas conseguem ter acessibilidade. Tá claro? Vocês entenderam como isso é importante? Então, nós precisamos pensar sobre isso, esclarecer esses dois conceitos. Nós precisamos ter empatia, sobretudo, em relação às pessoas. Lá no nosso ministério, a igreja tem esse sinal, Eclésia, o Ministério de Surdos da Igreja Batista Esperança. Este é o nome, Eclésia, que significa igreja. Este é o significado. E por que nós escolhemos esse sinal, esse nome, com esse significado? Nós pensamos muito, refletimos. As pessoas surdas sempre falaram. As pessoas sempre sinalizaram sobre a beleza desse sinal. E também não é encontrado em outro lugar. Observe o formato das minhas mãos. Qual é esse sinal? Vocês já conhecem aqui? Quem conhece esse sinal? A minha mão está nesse mesmo formato aqui do totem. Vocês já sabem o que isso significa? Bem, eu amo você. É a tradução desse sinal, dessa imagem visual. Agora observem a minha outra mão, o movimento. Vocês também conhecem esse outro sinal, Jesus, e o sangue que foi derramado por Jesus na cruz, por cada um de nós. Então, então esse é o nome
Esse é um sinal que não diz respeito apenas às pessoas surdas. Não. Diz respeito a todos nós, ouvintes, surdos, pessoas em cadeira de rodas, pessoas com deficiência visual, a todas as pessoas, pessoas autistas, a todos. O amor de Jesus é para todos. Então, nós vamos aprender um pouco hoje sobre isso, né? Nós vamos ver nesse exemplo, eu gosto muito desse exemplo. Ele está encontrado na palavra de Deus, lá em Mateus, no Evangelho de, perdão, em Marcos. No capítulo 10 e o versículo de 46. Eu acredito que todos conhecem, mas vamos abrir a palavra de Deus, por favor, para lermos juntos. Pode projetar, por favor, se for possível, projetar esse versículo. Marcos 10, capítulo 10, versículo 46. Fala da história de um homem, o nome dele era Bartimeu. Este é o sinal de Bartimeu, seu nome visual. Era um homem que nasceu com deficiência visual. Ele era filho de Timeu, esse era o nome do seu pai. Tem esse sinal, Timeu. Não é possível projetar? Eu vou ler então. Bem. Ah, já está projetado. Já está. Então, Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia. Não, é 46. Pronto, agora podemos ler. Podemos começar. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Pode seguir. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pode continuar. Jesus parou e disse: Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Amém? Eu quero pegar esse contexto. Vocês observaram? Jesus estava no meio de uma multidão que o seguia. Várias pessoas estavam seguindo Jesus. Então, eu quero começar por aqui. Era uma pessoa, duas pessoas? Eu pergunto para vocês, 3 pessoas? Não. Eram muitas pessoas seguindo Jesus. O que o texto chama de multidão. Mas uma pessoa apenas, um homem, neste momento, no meio de toda essa multidão, estava sentado, vendo toda essa multidão passar, e ele sentado, pedindo esmolas, ele não enxergava, contudo, ele via, ele percebia essa movimentação. Então, eu quero que vocês pensem no seguinte: várias pessoas seguindo Jesus, esse movimento de pessoas que queriam aprender mais. Por isso que eles estavam com Jesus. Eles estavam junto de Jesus porque eles queriam conhecer a Jesus. Mas para esse cego, não lhe era permitido.
Ele não conseguia acessar a aprendizagem. Acessar esse aprendizado. Por quê? Então ele resolveu gritar, porque ele não conseguia seguir Jesus. E ele começou a gritar pedindo que Jesus tivesse misericórdia dele. Então pensem comigo. As pessoas falaram, vai, pode ir? Foi isso que aconteceu? Foi, sim ou não? As pessoas disseram, venham, eu vou te ajudar, eu vou te amparar, eu vou te ajudar a acessar Jesus. Sim? Isso aconteceu? Não, ao contrário. Né? As pessoas pediam que ele ficasse quieto, mandavam ele se calar, para que ele não incomodasse Jesus. Mas o homem estava precisando de acesso, por isso ele gritava. Ele precisava muito acessar Jesus, encontrar Jesus. Então pensem nisso. Até que uma pessoa. Não, na verdade, ninguém voltou e falou: olha, eu vou te ajudar sim. Até porque ele era uma pessoa que não enxergava, de forma nenhuma. Ele continuou ali, sentado, pedindo as esmolas, apenas ouvindo as pessoas passarem. Essas pessoas que estavam seguindo Jesus e que iriam acessar Jesus. Então, de certa forma, acontece isso com a gente. Acontece muito parecido. É igual. Eu percebo que nós, intérpretes, muitas vezes falta acessibilidade nas nossas situações, nas nossas atuações cotidianas. Dependendo do lugar que nós estejamos, na rua, na igreja, falta muito isso ainda. Falta interpretação, tradução em língua de sinais. Então, por exemplo, na igreja tem uma pessoa surda, esse é o nome, Timóteo, esse é o sinal de Timóteo. Ele é um homem alto, forte. E uma vez ele falou para mim que ele estava sempre muito triste, e explicou para mim quais eram as dificuldades que ele tinha. Ele procurava um lugar para congregar, que tivesse intérprete, que tivesse um evangelho acessível, e não encontrava. Ele já tinha procurado em inúmeros lugares e nunca encontrava. Então, um homem que tem 50 anos de idade, pense sobre isso. Há muito tempo ele procurava um lugar para congregar, uma igreja, em que ele tivesse acesso ao evangelho. Então, no ano de 2023, aconteceu que ele encontrou a nossa igreja. E ele veio numa felicidade, uma alegria contagiante. E, inclusive, ele já foi batizado. E ele está sempre ali orando, dizendo o que quer aprender. Ele tem uma sede, ele tem um desejo de conhecer mais e mais a palavra de Deus. Então, pense um pouco sobre isso, como, né? Um homem já 50 anos com esse desejo, essa sede por acessibilidade e que não tinha acesso. Agora ele tem. Agora ele tem acesso à palavra, mas nem sempre foi assim. Ele não tinha. Bem, esse capítulo também fala a respeito desse encontro, que é muito interessante. Bem, quando Bartimeu se encontrava pedindo esmolas, gritando, e alguém chegou e pediu para ele se calar, nós percebemos que Jesus estava próximo e Jesus ouviu essa censura que foi feita a Bartimeu. Jesus ouviu. Ele percebeu. Nossa, que maravilhoso. Então Jesus parou. E ele deu uma outra ordem. Ele disse: vá e chame este homem. Pense comigo, gente. Essa pessoa que repreendeu Jesus, mandando ele se calar. Olha só, Jesus disse: não, vá lá e chame ele. Que maravilha. Porque Jesus, ele quer ensinar a todos. Jesus, ele sabe que todos precisam de acesso, todos precisam aprender, todos precisam cumprir o ID. Isso é muito maravilhoso. E nós também precisamos ter essa clareza, ampliar nossa visão, da mesma forma que Jesus sempre fez. Eu digo isso porque nós não podemos parar, nós não podemos censurar, nós não podemos ficar esperando, acomodados, porque a palavra de Deus já fala sobre isso. Jesus é o único que promove acesso a Deus. Ele é um para vários, para muitos. Então existem várias barreiras que precisam ser transpostas.
antes de encontrar Jesus. O pecado, por exemplo, ele faz essa separação. Ele nos afasta de Deus. O pecado é uma barreira. Então, se eu sou uma pessoa pecadora, porque sim, eu sou uma pessoa pecadora, como eu vou ter acesso a Deus? Se eu estou separada, se eu estou afastada, eu não posso ter acesso a Deus. Então, existe uma ordem dada por Jesus. Que ordem é essa? Pergunto a vocês. Foi dada uma ordem à igreja. Está registrada na Bíblia. Em Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, a partir do versículo 15, que diz: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas. Vai, vai, pregue. Pregue para as pessoas ouvintes, para as pessoas cegas, para as pessoas surdas. Vai, vai, pregue. Pregue para os mendigos, para as pessoas em vulnerabilidade. Pregue para todas as pessoas. Você. Cada um que está aqui. Lá atrás já foi dada essa ordem. Porque cada um de nós aqui já fomos oprimidos pelo pecado, já estivemos sujos, já estivemos nesse lugar. Também já fomos rejeitados. Mas Deus nos olhou, Deus nos enxergou e Ele nos amou. Deus pegou cada um de nós. Ele limpou o nosso pecado. Ele nos amou. Ele amou você. Nós estávamos sujos, nós estávamos desprezados, abandonados, rejeitados. Mas Deus nos amou, esse amor maravilhoso. Então, como eu não vou amar? Como? Logo eu, que já estive nesse lugar. Então, precisamos lembrar de todas as pessoas surdas, cegas, em cadeira de rodas e as barreiras que elas enfrentam. Mas tem algo muito interessante também na história de Bartimeu, na história desse homem. Ele usava uma capa. Não é isso? Vocês lembram que o texto relata sobre isso? Então, quando ele foi chamado, que ele se pôs de pé, ele soltou essa capa. Ele abandonou essa capa. Vocês lembram? Estão acompanhando? E por que será que ele usava essa capa? Pergunto isso a vocês. Então, lá no governo romano, naquela época, entregavam uma capa para algumas pessoas. E essa capa tinha um nome atrás. Uma capa que dizia que essa pessoa era um pedinte, que era uma pessoa em situação de rua, que pedia esmolas. Então, ele estava identificado com essa capa. Ele usava essa capa. Eu acredito, estava lá registrado esse nome. Então, as pessoas viam e o rejeitavam por causa dessa capa, porque ele era cego. Acredito que mal cheiroso também. Ele estava nessa condição, mas Jesus o chamou. E quando Jesus o chamou, que ele se pôs de pé, a primeira coisa que ele fez foi largar a capa. Irmãos, observem. Quando Jesus está no lugar, ele vê todos da mesma forma. Iguais. Eles não vê como iguais. Jesus não vê a deficiência. Jesus não vê os problemas. Jesus não vê os pecados. Jesus não vê a culpa. Jesus, ele vê o coração. É isso que ele vê. É isso. Então, às vezes, as pessoas rejeitam pelo que elas estão vendo. Ou porque pensam que o coração está sujo, está cheio de pecado. Então, acabam rejeitando as pessoas. Isso acontece muito em situação de pobreza. Rejeitam, inclusive, as pessoas surdas por conta de condição econômica. Mas qualquer pessoa também pode ter o coração sujo. Inclusive as que estão rejeitando as outras. É por isso que a gente precisa pensar como Jesus, ele pensou
e nos ensinou a tratarmos todos como iguais. Isso foi a forma que Jesus ensinou. Porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou, foi aos céus, e lá nos céus, Jesus continua intercedendo por cada um de nós. Assim, quando nós oramos e pedimos, Pai, todas as pessoas se conectam com Jesus em oração, em união, porque todos nos unimos enquanto igreja e todos somos um em Cristo. Todos somos um em Jesus. Amém? E depois que ele deixou a capa, o que aconteceu? Porque Jesus tinha chamado ele. Eu fico pensando a felicidade dele, a felicidade que ele sentiu ao seguir Jesus. Oh, gente, que maravilha. Vocês estão lembrados aí? Vocês estão lembrados quando Jesus chamou vocês? Vocês lembram desse dia que Jesus te chamou? Vocês lembram? A alegria que vocês sentiram? Eu lembro até hoje da alegria que eu senti. Então eu fico pensando, como aquele homem, como Bartimeu, ele se sentiu feliz, regozijado naquele momento. Porque vamos pensar o sofrimento de anos que ele carregava, a quantidade de rejeição, de aflições que ele tinha enfrentado. E essa pessoa o chamou Jesus, simplesmente Jesus. E então Jesus o chamou e perguntou para ele: o que você quer? Será que Jesus não entendeu? Eu fico aqui refletindo. Será que Jesus não sabia o que ele queria? Porque ele era um homem um mendigo, ele era uma pessoa que não enxergava. Eu fico pensando, Jesus perguntou por quê? Porque ele não sabia? Será que Jesus já não sabia que ele pelo menos gostaria de voltar a enxergar, que ele gostaria de enxergar? Por que será que Jesus fez essa pergunta? E Jesus pergunta a cada um de nós, porque ele sabe de cada uma de nossas necessidades. Ele sabe o que nós precisamos individualmente. E quando eu falo com Deus, quando eu mostro a Deus que eu sou dependente dele, ele vê, eu continuo precisando pedir, orar, fazer as minhas petições, sempre entregando ao Senhor os meus pedidos. E foi isso que aconteceu. Ele falou: eu quero ver. Então Jesus tocou nele. Jesus tocou nele? Sim ou não? Bem, Jesus fez tipo assim uma mágica? Sim ou não? Jesus fez isso? Jesus simplesmente falou: sua fé te salvou. Foi isso que aconteceu. Fé. Foi a fé. Então nós precisamos ter fé. Porque a fé nos faz ver como Jesus vê as pessoas. Iguais. É a fé que nos faz amar, ter empatia, da mesma forma que Jesus teve. Só a fé que nos ajuda a ter perseverança, a continuar acreditando e acreditar que todas as pessoas podem ter acesso a Deus. Então eu lembro quando eu comecei lá na igreja, o ministério, um dia eu cheguei na igreja, eu estava me sentindo. Eu estava sentindo esse desejo de traduzir. Eu ainda não sabia, não tinha iniciado nessa trajetória. Eu tinha um desejo de ver aquela igreja enorme com o ministério, mas eu tinha muita vergonha. Era muito tímida. Então hoje eu estou aqui, olha, minhas mãos estão trêmulas, tá? Porque eu sou tímida, é verdade isso. Mas, sim, é verdade. Mas um dia eu estava falando com o pastor, conversei com o pastor e disse: eu quero interpretar, eu quero traduzir os cultos. E ele falou para mim: bom, como? Porque não tem surdo na igreja. E eu respondi para ele: calma, calma. Nós primeiro vamos começar a interpretar. Primeiro nós começamos esse trabalho. Um dia eu fui, comecei a interpretar, louvar uma música. Não tinha nenhum surdo, realmente. E aí eu fui me envolvendo, tremendo, continuei com a minha timidez. E achei ali que, após a sexta vez traduzindo sozinha, 6 meses,
traduzindo, sempre sozinha. Até que um dia apareceu um surdo. E eu fiquei muito feliz. Ele chegou alegre. E eu, obrigada, Senhor. Fiquei muito grata ao Senhor nesse dia. Após 6 meses. Pegou um tempo depois, já 2 surdos. E 3 surdos chegaram e falei, misericórdia, meu Deus. 4, 5, 6, 7, 8. E foram chegando mais surdos, mais e mais surdos. E eu ali interpretando, e olhava para aqueles surdos, sentados ali, recebendo mais da palavra, e eu sentia um medo, uma responsabilidade muito grande, e eu também chorava, sentia muita emoção. Por quê, irmãos? Porque eu sei que nós não podemos ajudar as pessoas surdas. Apenas o intérprete não pode ajudar a pessoa surda se não tiver Deus junto, sustentando. Então, por isso, nós precisamos pedir essa graça a Deus, precisamos insistir pedindo sabedoria, conhecimento, compreensão do que Deus quer, todos os dias, irmãos. Todos os dias. Então, vendo o que esse texto bíblico nos ensina, em João, nós também temos outro texto, 3,16, muito conhecido, né? O que é que ele nos fala? Então, esse versículo diz que Deus amou o mundo. Vocês conhecem ele. Deus amou o mundo. O mundo. Eu fico pensando aqui. Então, não posso excluir ninguém. Porque Deus amou o mundo. E ele deu seu único filho, que morreu para nos salvar. Para salvar todos. Todos aqueles, todos. Não tem separação. Não são alguns, são todos. Nós precisamos crer. E aqueles que creem em Deus, eles serão salvos. Nós precisamos crer nessa palavra. Jesus já nos ensinou há muito tempo. É preciso nós lembrarmos sobre isso. Sempre lembrando que Jesus já chamou todos, da mesma forma que Jesus chamou a cada um de vocês, da mesma forma que Jesus salvou a mim, a você que está aqui sentado hoje. Não foi só para você ficar aqui sentado. Jesus não salvou apenas você. Jesus salvou você para que você possa mostrar o seu amor e a sua salvação para todas as pessoas. A outras pessoas também, amém? Então não podemos ficar apenas sentados, acomodados. Lá na igreja nós fazemos muito evangelismo, nós levamos muitas informações com o foco nas pessoas surdas. Eu digo isso porque você precisa, irmão, você pode. A verdade é que você pode. Às vezes a gente fica desanimado, eu sozinho. Ou ver Matilde aqui louvando de uma forma tão maravilhosa, que Deus continue abençoando sua vida, Matilde. Tão lindo. Então, quando você vê, acabou a barreira, ela cessou. Ela cessou a Deus. Então, ver as pessoas surdas evangelizando, pastoreando, pregando. Esse é o nosso objetivo. Então, todos nós somos iguais para o Senhor, para o reino. É importante que todos saibam que cada um que foi chamado, cada um que está aqui nessa noite, Jesus morreu por cada um de vocês, por cada um de nós. E assim como Jesus fez e chamou Bartimeu naquele momento, Jesus quer fazer igual com cada um de vocês. Ele quer eliminar as barreiras da sua vida. As barreiras que Bartimeu eliminou. A capa. Eu não sei qual é a sua barreira, qual é a sua capa. Eu não sei nessa noite. Quais são os problemas, se é casamento, se é a família, se é alguma deficiência. Eu não sei a preocupação, o que você tem, mas eu só sei que Jesus pode acabar com todos eles. Quando Jesus te chamar, e Jesus te chama hoje,
Hoje Jesus te chama. E as pessoas costumam rejeitar o chamado de Jesus. E hoje Jesus chama ouvintes, surdos, os que clamam. Jesus ouve o seu clamor, as suas orações, tudo o que você tem pedido. E Jesus te chama hoje. Mas pensem o seguinte: quando Jesus chamou Bartimeu, ele não ficou sentado. Ele continuou sentado? Sim ou não? Vamos voltar ao texto. Esse texto é muito bonito. Bem, irmãos, no versículo 50. No versículo que Jesus diz, vai, chame-o. Bartimeu estava lá sentado, com a sua capa, pedindo esmolas. E aí alguém disse para ele, Bartimeu, Jesus está te chamando. Lá no versículo 50 está o registro. Imediatamente ele pulou. Ele reagiu. Ele não falou daqui a pouquinho, eu estou cansado. Ele se espreguiçou antes de levantar, de um jeito preguiçoso, não. Ele teve prontidão ao levantar. Então, quando Jesus te chamar, aceite imediatamente. Diga, Jesus, eis-me aqui. Eu quero, Senhor. Eu preciso de ti. Eu quero obedecer o teu chamado. Eu quero. Eu quero. E eu peço, neste momento, ao Pai, para que vocês atendam imediatamente, com o coração disponível, com o coração aberto. Assim como Bartimeu. Amém? Amém, irmãos? Então, hoje, eu quero falar com vocês sobre o que eu senti no meu coração, sobre o que Deus falou no meu coração, que eu trago para vocês hoje, através dessa ministração. Se Jesus bater na porta do seu coração e te chamar, se você sentir, abra o seu coração imediatamente, entregue o seu coração a Jesus, entregue o seu coração a Deus. Se ele falar, se ele mandar, quando ele mandar, obedeça. Não tenha medo. Não temos que ter medo, não temos que ter vergonha, constrangimento, não. Nós deveremos aceitar, nos colocar de pé, nos colocar na posição e seguir a Jesus. E seguir o seu filho, filho de Deus. Amém? Então eu desejo, em nome de Jesus, que vocês tenham uma bênção poderosa, forte, que essa igreja tenha muita igreja, poder. Os líderes dessa igreja, surdos, ouvintes, todas as pessoas sejam grandemente abençoadas no nome de Jesus. Que barreiras sejam quebradas em nome de Jesus. Que a visão seja ampliada em nome de Jesus. Que tenha mais acessibilidade aqui na igreja. Só para pessoas com deficiência não, mas para todas as pessoas. Todas as pessoas que tenham, que recebam o Espírito Santo de Deus. Todas as pessoas, amém? Bem, eu quero pedir ao meu esposo nesse momento. Ele também é um pouco tímido, mas eu quero chamá-lo aqui. Esse é o sinal, o nome visual, Pastor Rafael. Bem, eu quero pedir aos ministros, aos surdos que fiquem aqui em pé, os intérpretes também, que venham aqui à frente. Podem vir até aqui à frente. Pastor Rafael vai fazer uma oração. Glória a Deus. Meu repertório ainda é um pouco limitado, irmãos, em libras. E eu não queria fazer remendo nenhum, mas o Senhor me colocou um versículo, três versículos especificamente para compartilhar com vocês.
O primeiro deles está em Salmo 25, quando o Senhor diz assim: o segredo do Senhor é para os que os temem. Existe um segredo de Deus para os nossos corações. Existe uma particularidade de Deus que Ele quer depositar dentro de mim e de você. Sem distinção, irmãos. Deus tem segredos para nós. Porque na intimidade com Deus, Deus quer nos conhecer de maneira ímpar. Porque no conhecimento de Deus, Deus vai desfazer, por vezes, essas barreiras que foram criadas dentro de nós. O segundo texto que eu queria compartilhar com vocês está em Mateus 10, no verso 47. Quando Mateus 10, perdão, 27. Mateus 10, 27. Quando Jesus comissiona os discípulos, ele diz algo interessante em todo o capítulo 10. Ele começa dizendo que o evangelho é uma arma poderosa para expulsar demônios, para curar enfermos de todas as espécies. Mas ele também, lá no verso 27, ele diz algo muito importante, que eu queria compartilhar especialmente a você, surdo. A você. Veja, essa palavra é específica para você. Ele diz, olha, o que agora lhes digo no escuro, anunciem às claras, e o que sussurro aos ouvidos, proclamem sobre os telhados. Sabe o que quer dizer isso? A barreira, ela cai. Porque existem coisas que, no segredo do Senhor, Ele vai comunicar ao seu coração, para que você suba na plataforma mais alta e grite com a sua vida. Porque no capítulo 3, esse é o último versículo que eu quero compartilhar com você, especificamente para você que se sente talvez limitado. No capítulo 3 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz algo extraordinário. Ele diz que existe uma maneira de pregar que você não precisa falar necessariamente. Eu sei que as libras é algo que Deus providenciou para que você pudesse propagar o evangelho. Mas veja, o apóstolo Paulo vai dizer que se você talvez se sentir um pouco envergonhado, talvez, sabe, se sinta limitado, ele diz, olha, você pode se tornar uma carta escrita que o mundo vai ler e vai se converter a Deus através da sua vida. Não existe barreira, não existe limitação, não existe falta de acessibilidade. Nós lemos aqui no primeiro versículo, Efésios 5, que o reino dos céus é acessível para nós. O reino dos céus é acessível a você, que nasceu com uma limitação. Mas deixa eu te falar uma coisa, todos nós nascemos com algum tipo de limitação, sabia? Eu tenho limitações na minha vida, todos nós temos limitações, e as nossas limitações, elas precisam ser um motivo de irmos até Jesus para recebermos cura, porque a palavra dele cura, a palavra dele nos resolve, a palavra dele nos transforma a todos nós. E você ouvinte, você surdo, você, filho de Deus, é a carta que o mundo quer ler nesses dias. O mundo está em confusão, o mundo está perdido, são muitas vozes, mas existe uma palavra proclamada dos céus, um dunamis para nos explodir e nos refazer segundo a justiça e santidade do Senhor. Isso me resolve a minha vida, a sua vida, a nossa eternidade. Aleluia! Eu quero orar. Eu queria que a igreja se colocasse de pé juntamente com vocês aqui. Eu queria fazer uma oração nessa noite, uma oração de agradecimento e dizer, Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor, por essa palavra que nos alcança sem distinção. Muito obrigado por essa palavra, Senhor, que, Pai, nos
quebra para nos fazer vaso novo. Essa palavra, Senhor, que desfaz as incompreensões que existem dentro de nós. Obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado pelo verbo vivo que desceu do céu, porque a palavra é amor, amor transformador, amor que nos impele, Senhor, a uma vida genuína no Senhor. Ela é profunda, ela é tremenda, ela é alta, ela é sublime. E nós queremos te agradecer nessa noite, Pai, por essa palavra. E te pedir, Senhor, nos faz conhecer os teus segredos, Pai. Nos faz como Bartimeu, Senhor. Assim como ouvimos nessa noite, todos ouvimos nessa noite. Talvez viemos aqui, Senhor, com o coração clamando e gritando, quem sabe sem falar, porque, meu Deus, a nossa alma clama por Ti. Muitos talvez nos reprovam, Senhor, dizendo que não somos dignos, meu Deus, nos colocando em situações de rótulo, dizendo que não é para nós. Mentira, Pai, nós cremos na Tua palavra, e nessa noite nós atendemos ao Teu chamado e dizemos: eis-me aqui, Senhor. Nós aceitamos jogar a nossa capa aos Teus pés e dizer: Senhor, sem reserva, queremos ser Teus, totalmente Teus, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigada, Pai. E nos constrói essa carta escrita que o mundo vai ler, Senhor. Nos ensina a subir sobre os telhados e falar de Ti em tempo e fora de tempo. Todos nós, Pai, queima o nosso coração com uma porção extraordinária do Teu Espírito, para que possamos, Senhor, alcançar o objetivo de sermos filhos para a Tua glória. Em o nome de Jesus, queremos ser filhos para a Tua glória. Em nome de Jesus, Pai, sela essa palavra em nossos corações, Deus. No nome de Jesus, nós oramos crendo. Se você crer, você pode dizer um amém. Você pode dar um glória a Deus. Então dá uma salva de palmas de louvor, de glória ao nome dEle. Bendito, bendito, bendito é o Teu nome, Jesus. Aleluia. Deus nos abençoe.